Sabe, queridos, a nossa Bíblia ela se divide em duas partes, né? Velho e Novo Testamento. Mas, na verdade, essa palavra testamento é uma palavra que foi colocada pelo homem. Na Bíblia, na verdade, nós não encontramos nenhuma palavra que possa definir isso com clareza. Então, a maneira mais completa de se definir o Velho e o Novo Testamento seria as velhas alianças e a nova aliança. As velhas alianças e a nova aliança. Porque hoje nós vivemos debaixo de uma única aliança. Uma aliança feita por meio do sacrifício de Jesus, e ela resolveu todos os problemas que as antigas alianças não resolveram. Amém? Não precisamos mais fazer rituais, sacrifícios, porque de uma vez por todas, o sacrifício de Jesus resolveu o problema. Agora, é interessante, queridos, que nós vamos abordar um pouco do que significa essa aliança, e nós temos duas mesas aqui, que depois nós vamos participar desse momento glorioso. É uma ordenança do Senhor, batismo e ceia, são ordenanças. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 24. Sua compreensão da ceia nunca mais será a mesma, queridos. Aleluia. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo falando aqui, ele teve uma revelação desse momento, e ele quis compartilhar isso conosco, e eu quero compartilhar isso com a igreja. Diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Acho que você tem que tirar um pouquinho o retorno aqui e resolve o problema. Se você baixar um pouquinho o retorno, vai dar tudo certo. Eu estou me ouvindo bem aqui. Amém? Está tranquilo para você, gente? Você tem que ficar bem confortável. Nada pode roubar de você aquilo que Deus tem para comunicar ao seu coração. Amém? Então nós acabamos de ler aqui a respeito daquilo que Jesus ministrou ao apóstolo Paulo, e ele ministrou isso para a igreja, e nessa noite nós vamos nos expor a isso, acerca da ceia, e ele diz: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória. Ou seja, quando nós participamos da ceia, como eu anteriormente falei, não é um ritual, é um memorial. Participamos da ceia trazendo à memória aquilo que Jesus conquistou por meio do seu sacrifício, aquilo que ele nos deu de forma gratuita. Nós não compramos as bênçãos já nos foram dadas. Aqui nós não negociamos bênçãos, nós sabemos que Jesus já fez o que tinha que ser feito, Ele já nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade. Amém? Mas é interessante que Lamentações 3:21 diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Mas esperança do quê? Esperança de que um dia, não somente nosso espírito foi salvo, mas também a nossa alma e o nosso corpo serão plenamente salvos. Nós vivemos debaixo dessa bendita esperança, e toda vez que nós participamos da ceia, nós estamos trazendo à nossa memória essa aliança que nós temos com o Senhor, trazendo à memória que nós fomos salvos, trazendo à memória que nós fomos redimidos, trazendo à memória que fomos curados, trazendo à memória que fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Não podemos esquecer dessas coisas. Não podemos esquecer, queridos, que isso já é uma realidade disponível para nós. Tudo isso só foi possível por causa dessa aliança. Tudo isso foi disponibilizado a partir desta aliança. Os antigos, eles não tinham isso. Eles desejavam isso, mas não tinham isso. E é por isso que foi necessário haver uma nova aliança firmada em melhores promessas. Por exemplo, hoje eu e você somos casa de Deus. Ei! Você não é hotel do Espírito Santo. Ele não se hospeda em você e depois ele faz o check-out e vai embora. Não. Ele mora em você. É um habitante permanente. Usa o campeão de você. Amém? Somos casa de Deus, somos habitados pelo Espírito Santo. Deus fala conosco. Você sabe que Deus não fala somente com o seu pastor? Fala com você também? Não é bom você saber que Deus fala com o seu pastor, mas também fala com você? Que nós não somos diferentes diante de Deus. O preço que Ele pagou por você foi o mesmo preço que Ele pagou por mim. Isso prova que Deus não tem queridinhos, filhos prediletos.
Que coisa gloriosa isso. Amém? Somos casa de Deus, somos habitados pelo Espírito Santo. Agora, Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus está falando conosco, amém? Por meio da sua palavra. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele fala ao nosso espírito. O Espírito de Deus falando ao nosso espírito, nos guiando a toda a verdade, nos ensinando todas as coisas, testificando a veracidade da palavra, testificando que somos salvos. Amém? Esse é o papel do Espírito Santo. Agora, na velha aliança, queridos, não era assim. Eles desejavam aquilo que nós estamos vivendo. Eles sonhavam com essa realidade. Mas os antigos da velha aliança não viviam isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele só foi concedido, ele só foi dado em Pentecostes, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, vos enviará o Consolador, para que esteja sempre com vocês. Sempre, queridos. Sempre. Sabe, naquele dia mais difícil da sua vida, naquele dia o Espírito Santo está ali. Ele não abandonou você por causa da dificuldade. Ele não é como aquele amigo que só se diz amigo, que na primeira dificuldade ele vaza. Ele é um amigo fiel. Quando você está no arroxo, ele está com você. Amém? Aleluia. Agora, queridos, no Velho Testamento, como o Espírito Santo se manifestava? No Velho Testamento, o Espírito Santo ele não habitava nas pessoas, ele vinha sobre. Ele vinha sobre 3 classes de pessoas. Ele vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Sobre essas 3 categorias de pessoas, quando o Espírito vinha sobre os reis governavam, quando vinha e determinavam as leis. Quando o Espírito Santo vinha sobre os profetas, eles profetizavam. Quando vinha sobre os sacerdotes ministravam no templo. Então, era para essa finalidade que o Espírito Santo vinha sobre essas pessoas. E essas pessoas conduziam o povo. O povo não era conduzido pelo Espírito, era conduzido por estas pessoas. Que o Espírito vinha sobre em alguns momentos, mas não é a nossa realidade. Você não se alegra com isso? Você pertence a uma aliança onde o Espírito Santo não está só sobre alguns, mas também está dentro de você e sobre você? Aleluia, aleluia. Agora, queridos, no Velho Testamento, Deus ele tinha que se comunicar com o povo, de alguma forma. Então, é claro que ele se comunicava através dos profetas. É fato, os profetas profetizavam, mas Deus ele tinha que se comunicar com o povo no Velho Testamento de alguma forma, e muitas vezes Deus usava simbologias para se comunicar com o seu povo. O exemplo claro disso é o tabernáculo. O tabernáculo é uma simbologia que apontava o quê? Apontava o caminho, a verdade e a vida, falava de Jesus. O tabernáculo nada mais é do que uma representação de Jesus Cristo. Ou seja, fala também do espírito, da alma e do corpo, porque o átrio era o lugar onde ficava o povo, era uma parte externa, representava o corpo. Mas o lugar santo representa a alma, e o santo dos santos representa o nosso espírito, habitado pelo Espírito Santo de Deus. Simbologias. Deus estava apontando ali coisas que viriam a ser uma realidade no Novo Testamento. Deixe-me dar um outro exemplo para você de simbologia do Velho Testamento. Lembra quando Moisés estava peregrinando com o povo no deserto e o povo murmurou, reclamou porque não tinha água? E o Senhor disse: Moisés, fale com a rocha. Moisés foi um pouco desobediente, ele bateu na rocha. Deus disse para falar, mas não é isso a questão. A questão é que a rocha deu água e o povo foi saciado, não é isso? Agora, queridos, eu quero que você entenda que aquela rocha representava Jesus. Jesus é a nossa rocha, e Ele é aquele que dele flui um manancial de águas vivas. Amém? Então aquela rocha no Velho Testamento era uma simbologia do Cristo, que hoje, por meio do seu Espírito, habita em nós. E é por isso que ele disse para aquela mulher samaritana à beira do poço. E ele diz: olha, você está aqui tirando água, mas se eu te der da água que eu tenho, se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Agora eu pergunto para você, Jesus tinha água? Natural não, mas espiritual sim. Amém? Então, queridos, Jesus estava representado em todo o Velho Testamento, e é por isso que eu não me canso em dizer que nós só poderemos entender o Velho Testamento primeiro entendendo o Novo. A maneira correta de ler a Bíblia é você ler pelo menos 2 a 3 vezes o Novo Testamento, e só então você ir para o Velho Testamento, que é uma bênção, mas você vai entendê-lo a partir do Novo.
Amém? E você vai perceber, aqui está falando de Jesus, aqui está apontando para o sacrifício, aqui está apontando para a cruz. Agora, queridos, Deus, ele sempre quis se comunicar com o seu povo a ponto de ele vir habitar numa caixa de madeira e andar com o povo. Pensa num Deus bom. Deus estava em cima do monte, Moisés foi lá. O monte tremeu, mas Deus disse, eu quero descer daqui. Eu quero estar no meio de vocês. Deus se submeteu a morar dentro de uma caixa para estar no meio do seu povo. Que coisa gloriosa. Deus, ele se submeteu, queridos, a morar numa caixa de madeira para estar no meio do seu povo. Tamanho é o desejo de Deus de se comunicar conosco. Mas se não bastasse isso, chegou um tempo onde Deus, não, cansei de estar dentro dessa arca. Eu quero morar em muitas arcas. E ele se mudou para dentro de nós. Então quando você anda, Deus anda contigo. Cumpriu-se a palavra em que ele seria chamado Deus Emanuel. Emanuel é Deus dentro do homem. Sabe, queridos, Deus ele sempre desejou isso. Viver em comunhão com o seu povo, mas isso era impossível dentro da realidade da velha aliança. Por quê? Porque ele vinha sobre 3 classes de pessoas. Ele não tinha contato com todo mundo, mas ele desejava isso. Agora, o desejo de Deus se comunicar com o povo era tanto, mas tanto, que ele precisava usar de uma linguagem que o povo conhecesse diante do contexto da época em que eles viviam. Deus, ele usava o contexto da época para falar com o povo. E Deus, ele começou a usar de algumas situações, ou de algumas alianças, ou de alguns pactos, para que o povo entendesse aquilo que estava acontecendo, ou a seriedade daquilo que estava acontecendo. Tem uma música o Javier deve saber, né, que ele é uruguaio, castelhano, né? Deus de pactos. Quem já escutou esse CD glorioso, né? Deus de pactos. Pactos significa alianças, ou concertos, alianças ou pactos. O nosso Deus é um Deus de pactos, é um Deus que fez alianças com o seu povo, e essas alianças no Velho Testamento, elas funcionavam como os contratos de hoje. Só para você entender de uma forma bem simples, um contrato, hoje em dia, quando você faz, normalmente ele envolve 2 pessoas, e nesse contrato ele é regido naquele contrato os direitos, mas também os deveres, o que um tem que fazer e o que um tem que receber, e da mesma forma o outro. Não é assim? Um contrato é de uma forma bem simples, exemplificando, é isso. Um pacto, uma aliança, é exatamente isso. É uma aliança de Deus com o povo, aonde o povo tem direitos, mas também tem deveres. Amém? Fizemos com Deus a partir de Jesus Cristo. Deixe-me dar um exemplo para você de uma aliança. Um exemplo de uma aliança bem claro, a aliança que Deus fez com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu-lhe um filho, prometeu a ele que ele seria pai de multidões, mas ele estabeleceu essa promessa baseada numa aliança. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão. Agora, é interessante, queridos, que quando nós começamos a analisar a Bíblia, nós descobrimos algumas coisas. Por exemplo, a Bíblia diz que se eu e você estivermos em Cristo, tudo o que nós precisamos, ou todas as bênçãos de Deus, elas não estão vinculadas a uma denominação, elas não estão vinculadas ao pastor ungidão, elas estão vinculadas a Cristo. Amém? A Bíblia diz que se nós estamos em Cristo, as mesmas bênçãos de Abraão, elas chegam a nós. Agora, a mesma Bíblia diz que nós estamos numa aliança firmada em melhores promessas, ou seja, é as mesmas de Abraão e as outras que Cristo trouxe. Amém? Aleluia. Agora, entenda algo, queridos. Se as mesmas bênçãos de Abraão, nós somos herdeiros de todas as bênçãos de Abraão, elas chegam até a nós, o que aconteceu com Abraão? Porque o que aconteceu com ele sinaliza algumas coisas. O que aconteceu com ele aponta muitas coisas que já estão disponíveis para nós. Amém? Ou seja, Abraão viveu até o seu último dia de vida saudável. A Bíblia diz que ele teve uma boa velhice. Uma boa velhice quer dizer, ele morreu de velho mesmo.
não de doença, ele morreu de velho, cumpriu os seus dias, mas ele morreu em boa velhice. Ou seja, eu e você não precisamos morrer doentes, porque as mesmas bênçãos de Abraão, nós somos herdeiros. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Agora, a Bíblia diz, queridos, que Abraão, ele morreu próspero. Sabe o que isso significa? Próspero significa provisão. Não é dinheiro, as pessoas confundem. Prosperidade é ter a carteira cheia de notas de 100. Se isso fosse prosperidade, não tinha algumas pessoas com o bolso cheio de nota de 100, botando uma forca e se matando. Prosperidade é você ser bem-sucedido e suprido em todas as áreas. Amém? Abraão, ele morreu em boa velhice, próspero e com todas as promessas cumpridas. Eu e você vamos morrer com uma boa velhice, saudáveis, prósperos, supridos e com todas as promessas cumpridas. Nada vai ficar para trás. Nada. Aleluia. Sabe, queridos, alianças eram práticas comuns no antigo Oriente Médio. Ou seja, Deus pegou a cultura de um povo. Deus é tão amoroso, mas tão amoroso, que usou a cultura de um povo, porque Ele sabia que Ele precisava entender de alguma forma. Então Deus entrou na cultura de um povo, para que o povo pudesse entrar na cultura de Deus. Não, acho que você não entendeu o que eu falei. Deus entrou na cultura de um povo, para que aquele povo pudesse entrar na cultura de Deus. Sabe o que é prestar culto? É você entrar na cultura de Deus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, essas alianças que eram muito comuns nesse povo do Antigo Oriente, elas aconteciam, eu vou tentar explicar isso para você. A base dessas alianças, na verdade, assim, o que motivava essas alianças a acontecerem era a fraqueza de um povo e não a força de um povo. O que promovia essas alianças, ou a base dessas alianças, era a fraqueza e não a força. Deixe-me dizer algo para você. Exemplificando uma aliança, ou seja, quando uma aliança era estabelecida entre dois reis ou dois povos, normalmente um povo ou um rei tinha um grande exército, um exército poderoso, mas ele não tinha plantações e também não tinha riquezas, ou tinha pouca plantação e pouca riqueza, mas ele tinha um grande exército. Agora, o outro que fazia aliança com ele não tinha a força de um grande exército, mas tinha muita riqueza e muitas plantações. Então, em caso de acontecer uma guerra e aqueles povos serem invadidos, aquele povo, aquele reino que tinha um exército poderoso, um grande exército, caso entrasse em guerra, aquele grande exército ia morrer de fome, porque não havia riqueza nem plantação para subsidiar, para que eles pudessem se manter. E quanto sabe que uma guerra custa caro? Até hoje é assim. Milhões são investidos, naquela época também era. Então o reino tinha um grande exército, um exército poderoso, mas não tinha muita riqueza nem muita plantação. Então, no caso de uma invasão, o grande exército poderia resistir por um tempo, mas à medida que a fome chegasse, aquele que era forte se tornava fraco. Em contrapartida, o outro reino, o outro povo, ele não tinha um grande exército, tinha um exército meia boca, mas ele tinha muita riqueza e muitas plantações. Então esses dois povos e esses dois reinos, eles estabeleciam uma aliança para que um reino suprisse a necessidade do outro reino. Era como se fosse uma troca de favores, uma troca de divisas. Agora, entenda algo, queridos. O que motivou aquela aliança acontecer não foi a força, foi a fraqueza. A fraqueza de um era a falta de provisão. A fraqueza do outro era a falta da força de um exército. O que motivou a aliança acontecer não foi a força, foi a fraqueza. Está me entendendo? Está comigo? Amém? Agora, veja bem, queridos. Se esse outro exército que não tinha força passasse por essa guerra, provavelmente a riqueza dele seria roubada.
Provavelmente as plantações seriam incendiadas, porque não tinha ninguém que defendesse, tivesse condições de defender. Então, por isso, esta aliança acontecia. Ou seja, a base da aliança era a fraqueza. Agora, uma aliança, ela era feita de forma indissolúvel, era inquebrável. Nós cantamos aqui, aliança de amor que não vai acabar. Amém? É inquebrável, ela é indissolúvel, já era naquela época. E essa foi a base da aliança que Deus usou para alcançar os homens. Deus precisava alcançar os homens estavam distantes de Deus, por quê? Porque o pecado fez separação, mas Deus ele não perde para ninguém, nem para o diabo, nem para ninguém. De alguma forma, ele queria alcançar o povo, e ele entrou na cultura do povo, ele usou a linguagem que o povo entendia, que o povo conhecia. Deixe-me dar um exemplo bem simplificado de aliança que comumente era feita lá no Oriente Antigo. Entenda que existem vários tipos de alianças que o povo fazia. Eu não estou falando de Bíblia, eu estou falando de cultura. Está me entendendo? O povo fazia alianças, e muitas vezes as alianças não eram exatamente umas iguais às outras. Em umas alianças, no final de tudo se plantava uma árvore, e aquela árvore era um memorial, aquela árvore era salpicada com o sangue do sacrifício que foi usado naquela aliança, e aquela árvore representava um madeiro que foi plantado e salpicado de sangue. Amém? Mas nem todas foram assim. Agora, deixe-me explicar para você um pouco de uma aliança que acontecia lá no Oriente Antigo. Então, esses dois reis lá do Oriente Antigo, que queriam estabelecer uma aliança, eles faziam o seguinte: eles se reuniam com a sua família, eles iam para um determinado lugar, eles se encontravam com o outro rei e a sua família, o outro governante e a sua família. Eles pegavam um boi, cortavam ao meio, da ponta do nariz até a ponta do rabo. Não era no meio assim, era no meio assim. Cortavam da ponta do nariz até a ponta do rabo. Eles separavam uma parte da outra, e uma família ficava aqui de um lado, e a outra família ficava aqui do outro lado, e aquele boi dividido no meio. Então, esses reis, juntamente com suas famílias, vivendo aquele momento, eles estavam firmando aquela aliança, e para firmar aquela aliança, eles faziam o caminho de sangue, o caminho do sangue. O que era isso? O que era o caminho do sangue? O líder desse reino, de um lado, o líder do outro reino do outro lado, eles faziam o caminho do sangue. O que era isso? Eles andavam em forma de 8, no meio daquelas partes. Um andava daqui, e o outro andava de lá em sentido oposto. Quando vinha por aqui, o outro vinha por lá. E eles se encontravam no meio. E quando eles se encontravam no meio, eles se apertavam as mãos. E faziam em forma de 8, porque o 8 significa o recomeço e o infinito. E é por isso que dentro da arca haviam 8 pessoas, e de 8 pessoas existe uma infinidade. Amém? 8 traz essa realidade de um recomeço e de um infinito. Agora, esta aliança infinita, e por isso era feito em forma de 8, porque era uma aliança vitalícia e infinita. Era algo que era perpétuo. Fato que explica o que aconteceu com Jonatas e Davi. Eu não sei se você lembra que Jonatas e Davi firmaram uma aliança. Jonatas era filho de Saul. Davi era aquele que tocava a harpa e os espíritos malignos saíam de Saul. Mas Jonatas, filho de Saul, firmou uma aliança com Davi. O que aconteceu? O tempo passou, Saul morreu, Jonatas morreu, Davi se tornou rei. Davi estava no auge do seu reinado, tudo agora estava debaixo do seu poderio. E ele começou a pensar que ele tinha firmado uma aliança com Jonatas. Jonatas já não existia mais. E ele fez uma pergunta: existe alguém da família de Jonatas que eu possa exercer de benevolência com ele? E foram pesquisar e acharam Mefibosete, lá em Lodebar. Mefibosete, numa fuga, quebrou as pernas. É isso que mais ou menos diz.
Mas lá estava Mefibosete, em Lodebar. Lodebar significa lugar do nada. Pense no lugar bom que ele estava. Lugar do nada. Lá estava Mefibosete. Então, Davi manda chamá-lo. Mefibosete chega até o rei, tremendo as canelas, porque naquela época, qualquer descendente de um reino que perdeu o poderio, ele era trucidado, para não correr o risco de assumir o reinado de novo. E ele chega na presença do rei com medo de morrer. E o rei diz: rapaz, que bom que você está aqui. Você é filho de Jonatas, eu tenho uma aliança com ele. Vem para cá, eu vou te tratar como um dos meus filhos, senta na minha mesa. Ele foi alcançado, sabe por quê? Por causa de uma aliança. Você foi alcançado, sabe por quê? Por causa de uma aliança. Antes de Jesus, você estava em Lodebar, lugar do nada, você não valia nada. Mas o Senhor disse: há alguém que eu possa exercer de benevolência por causa da aliança que eu fiz com Jesus Cristo. Ele te encontrou no lugar do nada e te deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Aleluia. Sabe, queridos, quando eles se encontravam no meio, eles apertavam as mãos. Mas não era um aperto de mão comum. Antes desse aperto de mão, cada um dos reis, ele pegava um objeto cortante e ele cortava a palma da sua mão ou o seu pulso, depende do tipo de aliança. Ele fazia uma cicatriz na sua mão, a ponto daquela cicatriz ficar purulenta e dali brotar sangue. Então, quando eles se encontravam no meio, eles apertavam as mãos. O sangue deles então se misturava. É como se a vida deles se misturasse através daquele sangue. Eles caminhavam por cima do sangue daquele animal, em forma de 8. Chegando no meio, um apertava a mão do outro. E eles misturavam o seu próprio sangue. Agora, é interessante que Levíticos 17:11 apenas ouça. Não se distraia, fique conectado. Amém? Levíticos 17:11 diz que o sangue é a vida da carne. Ou seja, quando o sangue era misturado naquele aperto de mão, é como se a vida deles fosse misturada para ser apenas uma vida. Após essa mistura de sangue, era proferida as bênçãos e a maldição que estava envolvida naquela aliança. As bênçãos e a maldição. As bênçãos no plural, a maldição no singular. Você vai entender por que eu estou falando isso. Por exemplo, um dizia o seguinte: eu vou prover as necessidades do seu exército e da sua família, como se fossem minhas necessidades. O outro dizia: eu vou proteger o seu reino e a sua família, como se fosse o meu reino e a minha família. Um falava: o meu exército é o teu exército, e o outro declarava: a minha riqueza é a tua riqueza. Eles declaravam as bênçãos que estavam envolvidas naquela aliança, e outras mais. Eu estou dando exemplos aqui, bem básicos. Mas depois disso, era proferida uma única maldição, porque uma única era suficiente para acabar tudo. E a maldição era o seguinte: quem falhar, vai acontecer com ele o que aconteceu com esse animal. A base disso está em Ezequiel 34:18. Não leia, anote se você quiser, para você não perder a linha de raciocínio comigo. Aconteça com aquele que falhar, aconteça com aquele que quebrar a aliança, exatamente o que aconteceu com esse animal. Depois disso, algumas trocas eram feitas. Eu não vou citar todo o processo, levaria muito tempo. Mas uma das trocas que eram feitas era a túnica ou a capa. Era comum, da cultura da época, usar uma capa. E a capa era como a identidade do indivíduo. A capa representava a identidade dele. Ou seja, se o fulano de tal, Joaquim, usava uma capa vermelha, era sempre vermelha. Ele não era como nós hoje, usamos uma roupa hoje, amanhã outra, no outro dia. Não vou nem repetir. Pense num negócio triste, né? Mas para eles era dentro da cultura, usavam sempre a mesma capa. Ou seja, quando viam a capa talar, de várias cores, lá está Davi. Lembrou disso? A capa era a identidade de um indivíduo. Se a capa era verde,
Lá está o Joaquim. Se a capa era amarela, lá está o José. Eu só estou exemplificando aqui. A capa era uma identidade. Quando eles trocavam a capa, era como se eles estivessem trocando de identidade. E quando alguém olhava de longe, achava que aquele era o outro. Amém? Você está ligado? Está conectado aqui, querido? Amém? Pensava que era o outro. Agora, algumas outras coisas eram trocadas e também eram trocadas as armas. Um dava as armas, o cinturão, as armas para o outro dava as suas. E isso simbolizava a troca de força daqueles dois povos, daqueles dois reinos. Depois disso eram trocados os nomes ou os sobrenomes. Por exemplo, vamos pensar que... Eu vou usar você mesmo, rapaz. Você está quase fazendo uma aliança com a minha filha, venha cá. Não é? Vamos pensar que eu fiz uma aliança aqui com o Lucas Lenhar. Ele é o rei... Não precisa me abraçar não, fica longe, rapaz. Estou brincando, gente, eu amo ele, viu? Verdade, não estou brincando não. Lucas Lenhar, estou fazendo uma aliança. Ele é líder de um reino e eu sou líder de outro reino. Eu tenho um grande exército e ele tem muita riqueza. Mas o meu exército pode perecer no caso de guerra por fome. Mas o reino dele pode ser invadido porque não tem um exército. Vamos fazer uma aliança. Fizemos todo o protocolo, cortamos o animal, apertamos as mãos, trocamos as armas. Agora nós trocamos os nomes. E eu passo a me chamar Silvio Demarque Lenhar. E ele começa a se chamar Lucas Lenhar Demarque. Ficou claro? Pode sentar. Troca de nomes. Isso acontecia. Agora, depois disso, era realizada uma refeição chamada a Refeição da Aliança. E nessa refeição, as famílias participavam, não eram todo o reino, eram as famílias dos dois que participavam. E durante essa refeição, eles traziam um cálice de vinho e pão. No momento dessa refeição, eles traziam, não era só o pão e o vinho que era a refeição, está entendendo? Durante a refeição que envolvia as duas famílias, era a refeição da aliança, alguém trazia um cálice de vinho e pão, e um servia o outro. E eles diziam algo, eu quero que você preste atenção, que enquanto um servia o outro, eles faziam algumas declarações, e diziam o seguinte: somos irmãos de aliança, que o meu corpo morra antes que você morra de fome. E quando bebiam ou vinham, cada um dizia: beba o meu sangue, esta é a minha vida, eu lhe dou a minha vida, sou seu para sempre. Eu vou repetir isso para você. Somos irmãos da aliança, que o meu corpo morra antes que você morra de fome. E quando bebiam o vinho, cada um dizia, os dois diziam um para o outro: beba o meu sangue. Na verdade era o cálice de vinho. Beba o meu sangue, esta é a minha vida, eu lhe dou a minha vida, eu sou seu para sempre. Para sempre. Aleluia. Mas não parava aí. Tinha mais algumas coisinhas que aconteciam. Por último, nessa aliança, que nesse exemplo de aliança que eu estou citando, por último, nesta aliança, trocava-se os filhos primogênitos. Ou seja, cada rei levava consigo o filho primogênito do outro rei. Quando a aliança acabava, esse rei e a sua família levavam o filho primogênito do outro rei. E aquele rei levava o filho primogênito desse rei. E cada um voltava para o seu povo. Eu quero que você lembre que isso era algo cultural nesse povo do antigo Oriente Médio. Quando você estudar as culturas das alianças desse povo, você vai descobrir isso. Essa aliança, ela passava a ser algo vital. Ou seja, quando um reino estava sendo desprovido de força, quando o reino que era desprovido de força, ou seja, que não tinha um grande exército, ele era atacado, o filho do rei, ou daquele povo que tinha um grande exército, estava com ele sendo atacado junto. Em contrapartida, quando o outro rei, o outro povo estava passando fome, necessidades, o filho daquele rei que tinha provisão estava passando fome e necessidade junto com o outro rei.
Eu quero que você entenda, queridos, que o nível de comprometimento aqui era tal. Era tamanho nível de comprometimento que cada um entregava ao outro aquilo que tinha de mais precioso. Porque o filho primogênito, ele era o filho mais precioso. A honra de um pai era ter um filho macho e o primogênito, o primeiro. E ele era entregue. Agora, entenda algo, queridos, ao mesmo tempo que o nível de comprometimento era tal, a ponto de entregar o seu melhor, assim também, na hora de defender o outro, ou de suprir o outro na sua necessidade, havia algo seu nele, e algo dele em você. Significa que a falta dele era a sua falta, e a sua falta era a falta dele. Você está comigo? Naquela época, diante de uma ameaça ou de uma invasão, bastava o líder daquela tribo, daquele povo, aquele rei, levantar a mão. E naquela mão lembra que tinha o que, gente? E o inimigo olhava para aquela mão levantada com a cicatriz. E ali ele fazia uma leitura. Eu não posso mexer com ele. Porque se eu mexer com ele, eu estou mexendo com aquele reino que é muito forte. Se eu mexer com ele, eu estou mexendo com um poderoso exército. Ele não tem, mas aquele que tem uma aliança com ele, tem um poderoso exército. Aleluia. Sabe, queridos, o Novo Testamento, ele traz algumas linguagens de aliança. Nós encontramos isso no Novo Testamento. Por exemplo, aonde está a troca de capa ou a troca de túnica na nova aliança? Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, de Cristo se revestiu. Aquele que está em Cristo, de Cristo se revestiu. Quando alguém olhava para aquele cidadão que fez uma aliança com o outro, ele dizia, não, lá está o fulano. Quando o diabo olha para você, ele diz, lá está Cristo. Aleluia. Onde nós encontramos mais traços dessa aliança no Novo Testamento? Onde está a troca de nomes no Novo Testamento? Sabe, queridos, Jesus, ele foi chamado Filho do Homem, para que eu e você fôssemos chamados cristãos, filhos de Deus. Você nunca parou para pensar por que Cristo foi chamado Filho do Homem, se ele não é Filho do Homem? Ele só foi chamado Filho do Homem para você ser chamado Filho de Deus. Aleluia. 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 Sabe, queridos, nesse exemplo de aliança que eu citei aqui, que nós falamos, quando é que o reino fraco se tornava forte? Lembra que tinha um reino que tinha muita provisão, muita riqueza, plantações, mas ele não tinha a força de um exército. Quando é que o reino fraco ele se tornava forte? Quando ele era atacado. Ou seja, quando ele era atacado, ele contava com a força do exército do seu parceiro de aliança. Quando é que o reino desprovido de riqueza e de plantações era suprido? Quando ele entrava em batalha e contava com a provisão do seu parceiro de aliança. Algumas pessoas estão pegando aqui o que eu estou querendo dizer. Paulo usou essa linguagem. Sabe o que Paulo disse? Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Sabe de uma coisa? Sabe quando provisão vai chegar? Quando arroxo chegar, a provisão chega. Porque aquele que tem uma aliança com você é dono do ouro e dono da prata. Ele é o Deus que criou o céu, criou a terra. Sabe quando força vai chegar? Quando os seus limites acabarem, começou o agir de Deus na sua vida. Aleluia. Aleluia. Oh. Paulo usou novamente a linguagem da aliança.
ao dizer que Cristo se fez pobre, para que por meio da sua pobreza muitos fossem enriquecidos. Aleluia. Davi usou a linguagem da aliança quando ele olhou para o gigante filisteu. Um bando de bombado covarde. Uma fila de bombado covarde. E Davizinho, chega lá. Davi usou a linguagem da aliança. Ele disse: quem é esse incircunciso? Só um pouquinho. Sabe o que é incircunciso? Fora da aliança. Incircunciso, fora da aliança. E ele diz: quem é esse incircunciso fora da aliança para afrontar os exércitos do Deus vivo? Ele tinha uma convicção por dentro da aliança que ele tinha com Deus. Ele usou essa linguagem. Jesus usou a linguagem da aliança. Eu estou falando aqui de Paulo, estou falando de Davi, estou falando de Jesus. Jesus usou a linguagem da aliança quando ele disse: quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim. Alguém já bebeu o sangue de Jesus aqui? Sabe o que Jesus estava usando? Duas simbologias da aliança. A primeira, aquela que eles falavam. Lembra que eles trocavam a taça? Um dava para o outro e diz: esse é o meu sangue. Na verdade, era o vinho. Mas dentro do contexto das alianças do povo do Oriente Médio, havia um tipo de aliança onde eles cortavam o pulso, eles pegavam o filete do meio de uma pena de um pássaro, e você sabe que uma pena ela é furada. E eles pegavam aquela pena e colocavam ali, e um bebia o sangue do outro. Eu não estou falando que está na Bíblia, eu estou falando que isso faz parte da cultura de um povo. Deus entrou na cultura de um povo, para que nós entrássemos na cultura do céu. Jesus está dizendo: quem beber do meu sangue, este permanece em mim. Jesus estava usando uma linguagem da aliança. Ainda hoje, queridos, nós usamos vários traços de uma linguagem da aliança. Por exemplo, o que é isso que eu tenho aqui? O que é isso? Eu não vou parar até alguém me dizer o que de fato isso é. Não. Muitas pessoas falaram junto. Isso aqui, de fato, nós a denominamos como aliança. Mas o que de fato isso é um anel. Isso é um anel. Mas ele leva o nome de... porque são traços da aliança. É um anel. Ele chegou a receber o nome de um pacto. Então, tem pacto de 18 que late. Pacto de 24 que morde. Uns latem, outros mordem, né? Não, estou brincando. Mas tem o nome de aliança, porque a aliança é um pacto. Amém? Essa é uma linguagem da aliança que nós ainda usamos hoje. Deixe-me dizer um outro traço da aliança. Por exemplo, normalmente quando um casal ele firma um casamento, o que acontece? Troca de nomes. Os nomes são trocados. Por exemplo, minha esposa mudou de nome quando fez um pacto comigo. Ela se chamava Rosângela Halbert e ela foi promovida e se chamou Rosângela Demarque. Pensa que coisa gloriosa. Sabe o que é a troca de nome? Traços da linguagem da aliança. Por exemplo, quando você chega a alguém e você cumprimenta ela, quando você dá a paz do Senhor, Marquinhos, sabe o que é isso? Traços da aliança. Isso é uma linguagem. Lembra que aquele povo andava por entre o animal e chegava no meio e eles apertavam as mãos? Nós mantemos isso até hoje. Isso é uma linguagem da aliança. Agora, queridos, veja bem. Lembra que havia um sinal na mão, não é verdade? Quando você vê aquela plaquinha com uma mão assim, qual é a palavra que vem à sua mente? Pare. Por que tem uma mão? Não podia ser um pé? Não podia ser um cotovelo? Não podia ser qualquer outra coisa? Por que é uma mão? Porque quando aquele rei, com a cicatriz,
levantava sua mão, ele falava: eu tenho uma aliança com alguém que é mais forte do que eu. Portanto, pare. Sabe de uma coisa, queridos? Quando o inimigo afrontar você, levante a sua mão e diga: pare. Eu tenho uma aliança com o Deus vivo. Aleluia. Talvez você diga: mas eu não tenho cicatriz nenhuma. Mas ele tem. Suas mãos foram furadas. E aquele que está em Cristo, de Cristo se revestiu. Quando o diabo olha para você, ele vê as mãos furadas de Cristo Jesus. Aleluia. Gênesis capítulo 15, Deus faz uma aliança com Abraão. E essa aliança foi feita por meio de um pacto. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Nessa aliança, Deus promete um filho a ele, um filho descendente dele. Esse filho ele veio de fato a nascer 25 anos depois, recebeu o nome de Isaac, ou de riso. Lembra que nós tivemos o culto do riso aqui? Isaac veio 25 anos depois. Mas eu quero que você lembre que a última coisa, que naquele exemplo de pacto que eu falei, a última coisa que eles faziam antes de se despedir, era a troca do filho primogênito. Eles trocavam de filhos. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 22. Lembra-se que em Gênesis 15, Deus promete um filho a Abraão. Fez um pacto com ele. Deus se deu a Abraão. Se você ler Gênesis 15, versículo 1 em diante, diz que Deus se apresenta a Abraão e diz: Abraão, eu sou para você um escudo. Que é escudo? Força, proteção. Deus diz: eu sou para você um grandíssimo galardão. O que é um galardão? Um presente. Deus se deu de presente a Abraão. O texto continua, os fatos acontecem. Abraão tem um filho 25 anos depois. Esse filho se chama Isaac. Então chegamos em Gênesis capítulo 22. Você está aí comigo? E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Na verdade, nós sabemos que Deus a ninguém tenta. A palavra que é provou. Amém? Provou Deus a Abraão, ou provou a fé de Abraão. E ele disse: eis-me, olha só o que diz aí. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único... Será que Deus se enganou aqui, gente? Mas era o único filho de Abraão? Então Deus se enganou. Diga não. Deus chamou de único filho. Mas é interessante que antes de Isaac tinha outro chamado Ismael. Isso significa que Deus não reconheceu Ismael como filho da promessa. Isso significa que Deus não reconheceu aquilo que Abraão fez pelo esforço próprio, pela força do seu braço. Isso significa que Deus não reconhece aquilo que eu e você fazemos na força do nosso braço. A ponto de Deus falar: pega o teu único filho. E diz o seguinte: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Deixa eu me explicar para você o que é a terra de Moriá. A terra de Moriá é um lugar cercado de montanhas. É uma terra, é uma região de Moriá, cercado de montanhas. Nessa cadeia de montanhas, existem várias montanhas. Uma delas é Monte Moriá, que deu nome àquela cadeia de montanhas chamada região de Moriá. Nessa cadeia de montanhas, além do Monte Moriá, tem o Monte Sião, o Monte das Oliveiras e o Monte Calvário, que é o lugar da crucificação. Faz parte da região ou da terra de Moriá. Acompanha comigo, diz o seguinte: vai-te à terra de Moriá, versículo 2, vai-te à terra de Moriá e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas. Aqui está a prova de que não era uma só, era uma
das montanhas da região de Moriá, ou daquela que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, fendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, quero que você entenda algo aqui. Ao terceiro dia, isso significa que 3 dias já haviam se passado aqui. 3 dias significa mudança de situação. Isso me prova que quando Deus disse, lá ainda no versículo 2, quando ele disse, toma agora o teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece em holocausto sobre uma das montanhas de Moriá, nesse momento Isaque morreu. Aonde Isaque morreu? No coração de Abraão. Isaque morreu. Porque Deus pediu, e o que Deus pediu é um fato. Nós não resistimos, mesmo que aquilo seja a coisa mais valiosa que nós temos. Eu acho interessante que algumas pessoas resistem até na hora de dizimar. Mas quando Deus pede, é porque Ele sabe que aquilo vai trazer um resultado positivo para a nossa vida. Nesse momento onde Deus pediu Isaque, Isaque morreu no coração de Abraão, e ao terceiro dia, versículo 4, levantou Abraão os seus olhos, eles estavam caminhando por 3 dias, levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe, diga de longe. Perceba que eles estavam caminhando para um lugar que Deus estava orientando, onde haviam vários montes, e onde há vários montes. Qual é o monte que você vê de longe? Diga o mais alto. Sabe qual era o mais alto? Calvário. Ele viu de longe esse monte, porque ele sobressaía dos outros. E disse a Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos lá, e havendo adorado, tornaremos a vós. Pense numa fé arrochada. Fica aí, rapaz, fique aí, descansa, tira uma cesta. Porque nós vamos adorar o Senhor e nós vamos voltar. Tomou Abraão a lenha do holocausto, que até então provavelmente estava sobre o jumento. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque. Quem levou a lenha para cima, gente? Não foi Abraão, foi Isaque. Então Isaque não era um bebê. Bebê não carrega lenha. E lenha para o holocausto é muita lenha. É para fazer um fogaréu. Amém? Estudiosos, a maioria deles, eles chegaram a um consenso de que Isaque, nesse momento, tinha 33 anos. Isaque sobe com uma lenha. Jesus subiu com a cruz. Tomou Abraão a lenha e colocou e pô-la sobre Isaque, seu filho. E tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está diga cordeiro. Onde está o cordeiro para o holocausto? Eu quero que você fale comigo, cordeiro. Você vai entender porque eu estou falando para você repetir isso. Onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si diga cordeiro. Abraão disse, filho, fique tranquilo, Deus vai prover para ele mesmo o cordeiro. Assim caminharam ambos juntos, versículo 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Deixa-me dizer algo para você, estudiosos chegaram a esse consenso, que Isaque tinha 33 anos, quando ele subiu a montanha carregando a lenha, para ele mesmo ser sacrificado. Quantos anos Jesus tinha quando ele subiu? 33 anos. Agora, se Isaque tinha 33 anos, então a lógica me diz que Abraão tinha 133 anos. Isso me prova que Abraão não tinha condições físicas de forçar Isaque a ir para o sacrifício. Porque um senhor de 133 anos não conseguiria ter condições físicas de forçar um jovem forte e robusto de 33 anos. Isso deixa claro que Isaque se deu confiando na fé do seu pai. Sabe de uma coisa?
Jesus disse algo interessante em João capítulo 10, versículo 18: ninguém toma a minha vida, mas eu espontaneamente a dou. O lugar do sacrifício, ou nas montanhas de Moriá, onde estava o Calvário, é interessante que ele recebeu um nome, e nós vamos acompanhar isso. Olha o que diz aí. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse... Aqui, anjo do Senhor é uma teofania, na verdade, que era o próprio Senhor falando. E o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, não lhe faças nada, portanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis Você não acha interessante que Abraão disse para o moço: Deus proverá para si o... E aqui está dizendo que quando ele levanta os olhos, ele vê um carneiro amarrado pelos chifres. Um carneiro é diferente de um cordeiro. Um cordeiro é um animal novo, de até 1 ano. E era um sacrifício adequado, não perfeito. Era um sacrifício adequado para o contexto da época. Um animal de até 1 ano de idade, sem chifre, sem mancha e sem defeito. Mas o que estava amarrado ali já era um animal mais velho, já não era um cordeiro, era um carneiro. Ele tinha até mesmo chifres. Olha o que diz aí. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar de o Senhor. Por que ele não chamou de Senhor proveu? Ele está falando de um futuro. O Senhor... Sabe, queridos, é interessante que 400 anos se passaram, aproximadamente. Moisés, ele escreveu isso aqui, Gênesis foi Moisés que escreveu, o Pentateuco, que faz parte dos 5 primeiros livros. Foi escrito 400 anos após o feito, após esse acontecido. Após essa situação, aproximadamente 400 anos. E Moisés ainda escreveu isso falando do futuro. Ele poderia ter escrito: o Senhor proveu. Mas Moisés, mesmo tempo depois, ele diz: o Senhor proverá. É como se ele dissesse: algo vai acontecer nesse lugar. Existe algo que não foi plenamente resolvido neste lugar. Existe algo para acontecer aqui, neste lugar. De fato, queridos, quando nós olhamos para a palavra em João capítulo 1, versículo 29, João Batista está batizando ali no Rio Jordão, e de repente ele levanta os olhos e ele vê Jesus, e ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta de Isaac ficou nos céus por aproximadamente 2000 anos sem resposta, mas a resposta chegou pela boca de João Batista dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Agora, é interessante que uma aliança, ela implica em troca, não é isso? Ou seja, Abraão deu o seu único filho, Isaque. Deus, nesta situação, ele encontrou o direito legal de dar o seu único filho, Jesus. Quando você pega Gênesis 22, e Deus diz a Abraão, e diz o seguinte: toma agora o teu
único filho, se você tem uma Bíblia de estudo, único filho está grifado, está escurinho aí, ou está em itálico. A palavra aí é Yashid, que significa unigênito, ou filho único, ou primogênito, na verdade. Não, desculpa, unigênito, o filho único, o único filho. A palavra aqui no hebraico é Yashid. Quando nós lemos João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Yashid, o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na atitude de Abraão, na fé de Abraão, Deus encontrou a legalidade para então prover, porque aquele monte ele foi chamado, o Senhor proverá. Mas aquilo que era futuro e ficou 2000 anos para ter resposta, chegou. E hoje nós podemos declarar, o Senhor já proveu. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, é por isso que Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Por causa da fé de Abraão, por causa da atitude de Abraão, Deus encontrou a legalidade para dar o seu único, porque Abraão deu o seu único. E nele, hoje nós somos a família da fé, a família de Deus, a família abençoada de Deus. Na fé de Abraão, todas as famílias serão benditas. Sabe o que eu acho interessante, queridos? João capítulo 8, versículo 56, já estou quase terminando, fique tranquilo. Já estou finalizando. João capítulo 8, versículo 56, é Jesus falando. E sabe o que Jesus diz? Jesus diz o seguinte, que Abraão viu os meus dias. Sabe quem disse isso? Jesus disse isso. Como que Abraão viu os dias de Jesus, se Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus? Naquele feito, em cima do Monte Calvário, que fazia parte da terra de Moriá, naquele fato, naquela situação, Abraão estava vendo a providência de Deus, estava vendo aquilo que Deus iria fazer de forma plena e completa, não numa aliança inferior a qual estava acontecendo com ele, mas numa aliança superior, firmada em Jesus Cristo, firmada em melhores promessas, aonde absolutamente nada ficaria sem ser resolvido. Abraão viu os meus dias, disse Jesus. É como se ele tivesse vendo a obra futura de Cristo naquele fato. Abraão, ele teve um vislumbre. Sabe o que é um vislumbre? Um vislumbre que é quando você vê no seu coração coisas que vão acontecer depois. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você vê por dentro e acontece depois. E é por isso que a Bíblia diz, como você vê no seu coração, assim será com você. Abraão teve um vislumbre daquilo que iria acontecer através da obra de Cristo naquele dia. É como se ele dissesse, neste monte a glória de Deus vai se manifestar. É como se ele dissesse, nesse monte Deus vai salvar a humanidade. É como se ele estivesse vendo, nesse monte Deus vai pisar a cabeça do diabo. É como se ele estivesse vendo, nesse monte, o povo será liberto, o povo vai ser livre do cativeiro do pecado. É como se ele estivesse vendo, nesse monte, o povo estará livre do cativeiro da doença. E então, eu olho para Isaías 53. Quero finalizar com isso, queria que o pessoal da música viesse aqui. O pessoal da ceia se prepare. Pode vir aqui à frente já. Não se distraia, preste atenção. Jesus inspira Paulo, teve um encontro pessoal com Paulo. Pessoal que eu digo, um encontro sobrenatural com ele. Trouxe a revelação da nova aliança. E ele diz, este é o meu cálice, que é dado a vocês. Lembra que naquele pacto, um reino servia o outro reino. Agora eu pergunto para você, o que nós temos para servir a Ele, a não ser sacrifício vivo, santo e agradável,
que brota de um coração rendido a Ele, uma adoração genuína em espírito e em verdade. A única coisa que nós podemos oferecer a Deus é isso, porque nós não temos riqueza nenhuma, nós não temos nada que nós possamos oferecer para o Senhor que Ele já não tenha. Em contrapartida, na nossa insuficiência, dele nós temos a abundância. Em contrapartida, na nossa fraqueza, dele nós temos força. E é por isso que a Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando essa aliança de fato veio acontecer? Isaías 53 diz que quem olhava para Jesus não via nele formosura alguma. Não é porque Jesus era feio, é porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre ele, toda doença, toda pobreza, miséria e maldição estava sobre ele. E quando olhavam para Jesus com o seu corpo mutilado, esfacelado, eles viam além disso, havia algo espiritual sobre Jesus. Doença, miséria, maldição e pecado estava sobre ele. E a Bíblia diz que a feiura de Jesus naquele momento trouxe a beleza para nós, porque um coração alegre formoseia o rosto. Nós nos alegramos nisso. É por isso que a ceia não é momento de tristeza, porque a aliança implica em troca. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz, o castigo que traz paz, estava sobre Ele.